E aí, dando continuidade aos trabalhos, né, logo pela ordem, seguindo, a gente tem o trabalho da Juliana Gama de Brito Assunção, que vem da UERJ, e o trabalho Isso. dela é intitulado Instrumentos Teórico-Metodológicos para o Estudo de Fanzines Literários no Brasil. Juliana, pode ficar à vontade. Oi, gente, obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui pelo espaço, de poder estar apresentando esse trabalho aqui no evento de vocês. Estou acompanhando esses dias, estou achando maravilhoso. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Deixa eu ver se... Vocês estão me ouvindo bem? Que eu não me acostumo com esse negócio, gente, de... Sim, Sim, estamos ouvindo. sim, Ju. Deixa eu ver. Uma guia. Só um minuto. Foi, gente? Sim? Foi sim. Obrigada. Então, gente, o título do meu trabalho, como o Marcos falou, né, Instrumentos Teórico-Metodológicos para o Estudo de Fanzines Literários no Brasil. Eu estou fazendo mestrado em Literatura Brasileira na UERJ, e esse trabalho ele é uma parte do início da minha pesquisa de mestrado, em que eu estudo a literatura contemporânea impressa em fanzines literários que são distribuídos nas ruas do Rio de Janeiro, né? Eu também sou aqui do Rio de Janeiro. E aí, nessa fase inicial, eu resolvi produzir um mapeamento das pesquisas acadêmicas sobre o fanzine produzidas no Brasil para ver como é que esse instrumento está sendo pensado dentro da academia, e principalmente na área de letras. E, além disso, eu mesma também sou uma produtora de fanzines, eu sou uma artista visual, uma artista independente, que atua nesse meio. Então, esse objeto que eu estou estudando, ele é um objeto muito presente na minha vida diária já há muitos anos. E aí, eu entrando, né, nessa vida acadêmica, assim, retornando depois de um tempo que eu já tinha me formado, eu resolvi ver como é que esse objeto tão presente na minha vida está sendo pensado dentro da academia. E aí, eu trago aqui para vocês primeiro, para a gente ficar na mesma página, a definição que a gente tem de fanzine nos dicionários, certo? Bom, fanzine ele é uma palavra que vem do inglês, né, etimologicamente, ele vem da contração entre fan e magazine, que significa revista, periódico, ou seja, ele significa uma revista de fã, essa palavra, né, pela etimologia. E atualmente a gente tem nos principais dicionários da língua portuguesa, eu trouxe aqui só para citar, né, o Aulete Digital, ele define o fanzine como uma publicação sobre cinema, música ou ficção científica feita de modo artesanal por fãs. E o dicionário também, os principais dicionários de língua portuguesa, eles atribuem esse material, esse objeto impresso, independente, ao campo do jornalismo. E isso acontece porque a primeira pesquisa acadêmica sobre o fanzine, dizendo o que era esse objeto, dentro da academia produzida no Brasil, ela foi uma dissertação de mestrado do Henrique Magalhães, defendida em 1990, que ele fez o mestrado na USP em jornalismo, em comunicação. Então, assim, a gente tem essa definição aqui de dicionário, mas na prática, a gente que estuda ou que, como eu, né, a gente que vive em torno da produção de fanzines, a gente sabe que ele vai muito além dessa definição inicial, assim, de dicionário. Bom, eu trouxe algumas imagens também, essas fotos eu mesma que tirei aqui da minha coleção pessoal mesma, do fanzine, para vocês verem o que é, assim, né, com imagens é melhor. Caso alguém não conheça, são esses impressos mesmo que nós produzimos de poesia, de qualquer conteúdo que você queira produzir, né? E a gente mesmo monta, a gente mesmo produz e vende geralmente a baixo custo. A gente imprime na Xerox, às vezes, nós mesmos montamos e distribuímos esses como se fossem revistas mesmo alternativas, né? E eu trouxe essas palavras aqui, que é como muita gente se refere o fanzine como zine, jornalzine, poezine, que são os fanzines de poesia. Enfim, tem várias formas de se referir a esse mesmo objeto no mundo, né? Outra imagem também eu trouxe da montagem de um fanzine, né? Ele geralmente é montado à mão.
e aqui do objeto, como ele fica depois. E os espaços de circulação e distribuição, que é algo que é muito importante em relação a esse objeto, sejam os fanzines de literatura ou de outros conteúdos, né? Nós temos muitos espaços que se constroem, espaços autônomos, que as próprias pessoas que produzem esse objeto constroem, em que se tem, às vezes, sarau, às vezes slam de poesia, enfim, várias atividades culturais e a venda dos fanzines. Então, isso a gente se refere muito como circuitos zineiros, como eu vou mostrar logo mais para vocês também aqui, tá? Então, eu trouxe essas imagens, essa daqui é da Feira Tesoura, que eu participei da organização, mas existem muitas feiras desse tipo no Brasil, em diversos lugares do Brasil. Essa foi na Casa NEM, aqui no centro do Rio de Janeiro, em maio de 2016, tá bom? E essas fotos são de uma fotógrafa também chamada Letícia Ferreira, do evento. Vocês veem como muita gente se junta ao redor disso, né? Enfim. E aí, dentro da academia, eu trouxe aqui para a gente, então, a primeira definição do fanzine no meio acadêmico brasileiro, que eu já mencionei, né? Que é essa pesquisa do Henrique Magalhães. O Henrique Magalhães, ele nasceu em 1957 em João Pessoa, na Paraíba. Ele foi o primeiro pesquisador brasileiro a estudar o fanzine, como eu falei, no campo da comunicação, né? Aqui eu tenho a referência da dissertação de mestrado dele, que também foi publicada em formato de livro, chamado O Rebuliço Apaixonante dos Fanzines. Essa referência aqui é da edição de 2020, mas o livro ele já é publicado há mais tempo. E está disponível gratuitamente na editora Marca de Fantasia, que o site está aqui, caso alguém se interesse. O Henrique Magalhães, ele hoje é professor da Universidade Federal da Paraíba, e ele tem vários projetos lá dentro, em volta dos fanzines, no caso, ele foca muito nos fanzines de histórias em quadrinho, né? Mas não só. E nesse site aqui tem vários livros gratuitos para a gente baixar, tudo em PDF, que ele disponibiliza. Um trabalho muito, muito, muito legal. E a referência aqui, né? A gente vai ver a primeira definição, então, que ele produziu em 1990, então, lá em São Paulo, né? Ele nasce em João Pessoa, mas ele faz esse mestrado na USP e defende, como eu falei, em 90. Dentro desse trabalho dele, do primeiro trabalho sobre o fanzine dentro da academia, o Henrique Magalhães, ele, que também, aliás, eu devia ter falado isso antes, ele também é, ele mesmo, um produtor de zines, antes de entrar para a academia, ele produzia muitos fanzines de histórias em quadrinhos, e atuava nesse meio, né? Então, ele, inclusive, fala disso dentro da dissertação dele, como para ele conceituar esse objeto inicialmente ali em 1990, ele teve anos de atuação nesse meio para poder recolher das próprias pessoas que produziam os zines o que era o fanzine para elas. Tá? E aí, dentro desse trabalho, ele divide o fanzine em 4 grupos, ou gêneros de fanzine, como ele chama, né? Que circularam no Brasil entre as décadas de 60 e 80. E esses 4 gêneros são ficção científica, música, que inclui os fanzines punks, um segmento que se destaca bastante dentro dos fanzines de música, os de histórias em quadrinhos e o que ele chama de diversos. Nesse diversos, ele agrupa os fanzines literários, que no meu caso é o que me interessa, né, mais, e os chamados fanzines políticos, entre outros. Isso é o que ele define. O que eu acho interessante é que, como desde essa primeira definição, já é difícil da gente definir propriamente, né, esse objeto, porque um dos 4 gêneros é o gênero diversos, ou seja, poderia ser qualquer coisa no fim das contas. E também nessa dissertação ainda do Henrique Magalhães, ele traz essa definição de fanzine como uma publicação independente e amadora, quase sempre de pequena tiragem, impressa em mimeógrafos, fotocópias ou pequenas impressoras offset, produzidos por fãs isolados, grupos e associações ou fãs-clubes de determinada arte, personagens, personalidade, hobby ou gênero de expressão artística, para um público dirigido, podendo abordar um único tema ou uma mistura de vários. Essa é a definição que ele traz, a primeira definição dentro da academia no Brasil sobre esse objeto, feita pelo Henrique Magalhães. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, como já nessa primeira definição, vejam só,
ela é cheia de O's, como eu sublinhei aqui nessa tela, né, para a gente ver. Fotocópias ou pequenas impressoras, offset. A definição do fanzine, desde o seu primeiro momento dentro da academia, ela já é difícil de ser feita, ela não é uma definição rígida, porque esse objeto acaba sendo muito difícil de ser catalogado, de ser... enfim, tudo que a gente precisa para conceituar algo, né, como se o fanzine escapasse dessas definições mais enrijecidas, e desde o início o Henrique Magalhães já pontuava isso. E outra contribuição muito importante do Henrique Magalhães, interessante para a gente pensar sobre os fanzines literários hoje, é o histórico dos fanzines que o Henrique Magalhães produz nesse trabalho também, quando ele mostra que os fanzines surgiram na década de 30 nos Estados Unidos com as publicações amadoras de ficção científica. No início eram tidos como boletins amadores de fãs e fãs-clubes, mas o termo fanzine só foi criado em 1941, também lá nos Estados Unidos, onde essa mídia teria surgido. Certo? Já no Brasil, ele mostra como os primeiros fanzines brasileiros foram dedicados às histórias em quadrinho e à ficção científica também. Eles eram impressos em mimeógrafo e ainda chamados de boletins. E ele traz nessa dissertação também as referências dos que seriam, né, que até hoje são tidos como os 2 primeiros fanzines produzidos no Brasil. O Cobra, né, que está a referência aqui para vocês, de 1965, e o Ficção. Nesse Ficção, inclusive, também de 65, produzido pelo Edson Rontani, em Piracicaba, ele fez um grande... Nesse fanzine, né, ele comentou sobre as histórias em quadrinhos produzidas no Brasil desde o início do século XX até o momento que ele começa a produzir esse Ficção. Também é um trabalho bem interessante. Já voltando aqui para a gente fechar aqui, tá, essa parte, o Henrique Magalhães, ele mostra lá, voltando aqui para 1990, quando ele faz esse trabalho, né, essa dissertação, que foi com a ficção científica que surgiu o termo fanzine, né, e muito associado também, como eu mostrei aqui, aos quadrinhos, às histórias em quadrinhos. E ele continua, por outro lado, a repercussão dos fanzines foi tão grande que logo o termo passou a denominar as publicações de aficionados de outros gêneros, como quadrinhos, literatura policial e de terror, música, entre outros. Da mesma forma que se diversificaram, e aqui eu grifo, os fanzines se espalharam pelo mundo como veículo para a obra de artistas, porta-vozes de grupos de fãs e contestadores de todos os matizes, diz o Henrique Magalhães lá em seu trabalho pioneiro sobre o assunto. Outro pesquisador muito importante para o estudo de fanzines, né, hoje, se nós quisermos fazer trabalho sobre os fanzines literários, é o Edgar Guimarães. Ele é de Minas Gerais, Brasópolis, nasce mais ou menos na mesma época, né, que o Henrique Magalhães. Outra pessoa que primeiro foi um quadrinista e produtor de fanzines para depois estudar sobre isso, né? E o Edgar Guimarães, ele faz um livro que a primeira edição foi lançada no ano 2000, mas o que eu estou usando aqui como referência é a da Marca da Fantasia, né, que está disponível gratuitamente lá no site do Henrique, de 2020. Nesse livro Fanzine, ele atualiza as definições e os aspectos do fanzine feitas pelo Henrique Magalhães, né, um pouco depois, e ele também produz um manual, né, ele diz como fazer, como imprimir um fanzine, como divulgar, ele é bem didático, ele passa por todos esses assuntos nesse livro. E aí, segundo o Edgar Guimarães, ele diz que o termo fanzine se disseminou de tal forma que hoje, eu lembro, ano 2000, engloba todo tipo de publicação que tenha caráter amador, que seja feita sem intenção de lucro, pela simples paixão pelo assunto enfocado. Então, o Edgar Guimarães, ele dobra essa definição de fanzine, ele foca muito na falta do lucro, na falta da intenção do lucro, e na paixão de quem produz o zine, né, pelo assunto que ele está abordando, seja esse assunto qual for. E continua o Edgar Guimarães dizendo que são fanzines as publicações que trazem textos diversos, histórias em quadrinhos do editor e dos leitores, reprodução de histórias em quadrinhos antigas, poesias, divulgação de bandas independentes, contos, colagens, experimentações gráficas, enfim,
tudo o que o editor achar interessante, né? O editor é quem está produzindo ali. Ou seja, realmente é difícil da gente colocar uma definição rígida sobre esse assunto. No foco dele, né, como eu falei, é o fato do fanzine estar fora das estruturas comerciais de produção cultural. Ele diz que os fanzines são o resultado da iniciativa e esforço de pessoas que se propõem a veicular produções artísticas ou informações sobre elas, que possam ser reproduzidas e enviadas a outras pessoas fora das estruturas comerciais de produção cultural. Isso é algo que ele vai sublinhar em todo esse livro, né? Essa marginalidade do fanzine em relação às estruturas do comércio convencional de livros. E uma distinção importante que o Edgar Guimarães traz é entre os fanzines e as revistas profissionais. Ele diz que o principal fator de diferenciação é uma consequência do fato das revistas terem grande tiragem e darem lucro. A revista profissional é feita em função de um mercado pré-existente. Como precisa vender para se sustentar? A revista é feita em função do leitor. O fanzine, ao contrário, é a forma de expressão do editor, ou grupo de editores. Então, ele é caracterizado pela independência, diz o Edgar Guimarães, do editor. Esse foco, né, na independência de quem está produzindo aquele conteúdo. E a divulgação mútua. Um dos últimos aspectos aqui que eu sublinho nesse trabalho dele é quando ele coloca que uma das principais características dos fanzines é a mútua divulgação que fazem entre si. Essa troca que um divulga o trabalho do outro. Ainda que essa divulgação fique muito restrita dentro do próprio meio independente, uns divulgando os outros, certo? Tem alguém aí querendo... Acho que a Keuane tá falando? Pode Não? continuar, por Ah, enquanto. sim. Tá, Depois acho que a gente vê se tem alguma questão. ela deve ter ligado sem querer, né? Mas, enfim, como eu vinha dizendo, né, a questão da divulgação mútua que o Edgar Guimarães sublinha, e que ele diz que é uma característica importante, ao mesmo tempo que ela costuma ficar dentro do próprio meio independente. E que esse é o aspecto mais visível do sentimento de cooperação que irmana dos editores de fanzines. Isso é algo que ele coloca ali no ano 2000 nesse trabalho, né? E aí é o que eu faço essa ponte com os circuitos zineiros ou fanzineiros, como vocês queiram chamar. Né? Já que, segundo Edgar Guimarães, constitui-se característica fundamental dos fanzines a camaradagem entre editores, colaboradores, leitores. O fanzine atua como uma extensão da amizade que vai se formando entre seus participantes em torno de assuntos de interesse comum. E aí eu lembro daquela imagem que eu trouxe daquela feira de zine, né, lá no começo, como realmente se forma um circuito em volta daquilo e uma ideia de troca, de conhecimento de materiais, no caso dos fanzines literários, de poesia, de arte, de escrita, entre as próprias pessoas envolvidas nesses meios. Para fechar, gente, eu nem sei quanto tempo eu estou falando, mas só para fechar, eu trouxe 2 exemplos de como o fanzine se insere dentro de 2 pesquisas acadêmicas em letras no Brasil, né? Em que esses fundamentos teóricos são utilizados de alguma maneira pelas pesquisadoras dentro do campo de letras. A primeira é essa tese de doutorado em letras da Jussara Benvenuti, defendida em 2011, e aqui eu gostaria de observar também que esse trabalho é um dos 6 únicos trabalhos, tese e dissertações em letras, produzidas no Brasil, que estão presentes nos 2 maiores bancos brasileiros de tese e dissertações, o Banco da CAPES e a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações, segundo a consulta que eu fiz em agosto de 2021, né, no comecinho do meu mestrado, eu verifiquei isso, só tem 6 pesquisas brasileiras, mestrado e doutorado, incluídas nesses bancos de dados. Tem poucos trabalhos produzidos sobre o assunto e na área de letras muito menos, né? No geral, são apenas 73 trabalhos. Na área de letras são 6, desde 1990, data da primeira pesquisa. Mas, enfim, aqui, só nesse exemplo que eu trouxe, no trabalho da Jussara Benvenuti, é muito interessante a forma como ela usa o fanzine dentro da sua tese. Nessa tese que o título está aqui, olha, Letramento, Leitura e Literatura no Ensino Médio da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, uma proposta curricular, a Jussara
lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela constrói uma proposta curricular muito interessante para o ensino de literatura na educação de jovens e adultos. E dentro dessa tese, ela utiliza o fanzine na terceira unidade. Essa proposta curricular dela de ensino de literatura é feita em 3 unidades dentro dessa tese, né? E na terceira unidade desse curso, o fanzine é o principal exercício de produção textual e ele é produzido coletivamente pela turma. E na sua tese, a Jussara diz que o uso do fanzine será feito junto a discussões sobre conceitos de comunidade. Ela se baseia muito em Paulo Freire e também em teorias da recepção, né, do Iser, do Wolfgang Iser. Ela se embasa nesses teóricos, né, na educação popular do Paulo Freire e discute as ideias de comunidades de leitores entre os alunos, enquanto eles produzem esses fanzines que, no fim das contas, na ocasião da formatura dessa turma de EJA, seriam distribuídos entre os próprios alunos e com suas comunidades. Então, é um trabalho muito interessante mesmo, caso alguém tenha interesse em utilizar esse objeto, né, no seu trabalho, em sala de aula. Recomendo muito essa tese da Jussara Benvenuti aqui. E o último exemplo, tá, para eu encerrar aqui, é a dissertação de mestrado em letras da Universidade Federal do Amazonas, que foi defendida em 2018 pela Caroline Pinaget, na área de literatura contemporânea. O título é este: Leitura de poéticas em suportes alternativos, mercado nas margens e manifestações literárias. Nesse trabalho, né, nessa dissertação, a Caroline Pinaget, ela estuda em Manaus, que é o lugar onde ela de onde ela é, né, e onde ela pesquisa, onde ela produz essa pesquisa, as dinâmicas de produção e circulação da poesia no fanzine e no e-book, com foco em Manaus, no circuito zineiro de Manaus, né, às margens do mercado livreiro convencional. E durante a sua tese, ela dedica, inclusive, um capítulo inteiro para revisitar a ideia de sistema literário do Antônio Cândido, e ela mostra para a gente como, no caso do fanzine e do e-book, que são os 2 objetos que ela estuda nessa dissertação, essas noções como o sistema literário de Antônio Cândido, entre outras ferramentas teóricas tradicionais do campo da literatura, literatura brasileira, dos estudos literários em geral, não são suficientes para dar conta dessa produção literária impressa nos fanzines independentes e no e-book também, que é outro objeto que ela estuda. E ela mostra como essa poesia impressa nos fanzines e no e-book, elas ganham muito se forem pensadas a partir dos seus níveis de produção e de circulação marginais. O destaque aqui no trabalho dela, né, da Caroline Pinaget, é que ela também fala sobre os elementos gráficos e digitais nos fanzines, já que é uma pesquisa mais recente, né, de 2018, ela mostra como o suporte ele avança junto com os processos tecnológicos. Portanto, a gente não precisa mais do mimeógrafo para ter um fanzine, ele não precisa ser totalmente feito à mão, né? Agora, a característica que para a Caroline Pinaget se mantém nesse tipo de suporte para textos literários, principalmente, é o aspecto da liberdade de criação. Então, é isso que ela sublinha, né? Ela diz que o escritor de fanzines tem total liberdade para criar, construindo inicialmente uma matriz da qual realizará a montagem de sua revista, utilizando as mais variadas técnicas. Como seus símbolos e bens culturais não seguem a rigidez da sistematização erudita, diz a Caroline Pinaget, seus processos aproximam-se de uma expressão artística mais livre para expor as tensões internas desse sujeito contemporâneo um tanto fragmentado. Tá bom, gente? Então, eu concluo por aqui, tá? Eu acho que diante disso a gente pode perceber como realmente para se estudar o fanzine, a literatura impressa em fanzine, a gente acaba tendo que partir para uma perspectiva interdisciplinar, né? A gente não tem como ficar nessa segmentação entre as disciplinas que muitas vezes acontece dentro da academia. E no caso dos estudos sobre literatura e artes contemporâneas, né, as pesquisas recentes sobre o fanzine, elas têm gerado muitas discussões relevantes
sobre os materiais literários contemporâneos em relação a seus contextos sociais, seus suportes materiais e a criação de circuitos contraculturais, né? E no caso de um fanzine, a criação de comunidades, de redes de pessoas às margens desse mercado livreiro convencional. E, finalmente, né, a gente vê, então, com o que foi exposto aqui, como na leitura de um fanzine, arte e poesia são pensadas em sua inserção social e também material. Né? O suporte é importante, o custo da impressão é importante, o custo de cada página daquilo é importante, e os meios de distribuição também. Isso vai muito além dos limites disso que a gente chama de literatura aqui nesse nosso campo de estudo. Tá bom, gente? Então, é isso, tá? As referências estão aqui. Caso alguém tenha algum interesse, né, em saber mais sobre esse assunto, depois pode entrar em contato comigo. Eu posso botar meu e-mail, que a gente continua trocando figurinha aqui, porque eu acho que é um assunto que dá muito pano para manga. Tanto na área de educação, de ensino de literatura, quanto de teoria literária também. Tá bom, gente? Vou fechar aqui. Obrigado, Juliana, pela sua fala, né? Eu vi que o público ficou bem empolgado até, certamente vão ter algumas questões que podem surgir, né, ao final, quando a gente voltar com essas discussões, tá? Então, a gente aguarda, né, essas prováveis questões.